Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Caio Blinder. Depois eu vou dar a voz para o meu companheiro, o sábio Samuel Feldberg. Estamos aqui finalmente levantando, decolando, estamos literalmente no ar por ares nunca dantes navegados. O nosso podcast Levante está começando agora nossa primeira temporada, primeiro episódio, né? E como é importante, a gente é sempre furado pelos acontecimentos, dizendo que nós estamos na terça-feira, 9h42, não horário GMT ou São Paulo, eu chamo horário Bom Retiro, porque o centro do universo agora é o Bom Retiro. Então, horário Bom Retiro, São Paulo, 9h42, eu estou em Nova York, no Jersey, na Grande Nova York. E onde você está, Samuel? Judeus errantes estão sempre em algum lugar. Eu estou em Londres, até amanhã, a partir de amanhã, estou na Espanha, então mantendo a tradição de judeu errante. E você esqueceu de dizer que são 9h30 da manhã no Brasil, do dia 14 de janeiro. Não é Brasil, Bom Retiro. Do Bom Retiro. É um outro universo. É isso aí. Do Bom Retiro, desculpa. Eu esqueci o dia. Tá? Judeus errantes já começam errando, né? Bem, vamos decolar, falar de coisas importantíssimas. O nosso timing tá bom. Muita notícia importante nessa nossa estreia definitiva, né, depois dos pilotos. Bem, nós tivemos uma negociação de paz entre eu e o Samuel aqui e decidimos, ele decidiu e eu concordei, vamos começar pela floresta, o Oriente Médio. Depois a gente fala um pouco da questão do emergente e iminente acordo dos reféns. Então, primeiro a floresta, Samuel. Desde o nosso piloto, aconteceu muita coisa. Nosso piloto foi em novembro. Meu Deus, tanta coisa que aconteceu no Oriente Médio. Sem dúvida, você chama de floresta, eu chamo de selva. O ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak, ele costumava dizer que Israel é uma mansão no meio da selva. E realmente, até o 7 de outubro, essa era a visão que existia de Israel. Desde então, essa mansão teve um certo efeito negativo, com a selva avançando para dentro da casa. O que me impressionou aí, momento humildade, tanto meu, e acho que teu, e dos serviços de inteligência do mundo inteiro. Novamente, um fracasso de inteligência global. Ninguém esperava que a queda do regime sírio fosse tão abrupta como foi. Ninguém previu que, de repente, né? Aí eu gosto de citar aquela frase do Hemingway, do livro dele, que ele falava de falência. No começo, a falência é gradativa e depois ela é repentina, abrupta. E foi o que aconteceu com o regime Assad. Todo mundo um dia vai cair e não caía, e de repente caiu, né? E essa sucessão incrível, depois, aí você pode falar agora também, a outra coisa que também, na decorrência, que foram as mudanças internas no Líbano, com o enfraquecimento do Hezbollah. Habemos governo no Líbano, finalmente, um governo que foi impulsionado por uma ação conjunta americana, saudita e com certo aval de Israel, né? Eu acho que o que é mais interessante que tudo isso, Caio, para o pessoal que está nos escutando, é o fato de que já não estamos falando de Israel. A gente começa esse primeiro programa depois de praticamente 15 meses de guerra em Israel e já não é notícia. Estamos falando de um novo governo no Líbano, estamos falando de uma mudança radical na Síria, que é um país que sempre foi importante no Oriente Médio, apesar de ter sido marginalizado. E mais do que a queda do regime do Assad, eu acho que é muito importante tentar entender por que os aliados dele, os russos e os iranianos, principalmente, praticamente não realizaram nenhuma intervenção, não tentaram salvar esse regime, como aconteceu lá atrás, quando houve os primeiros efeitos da primavera árabe. E a pergunta agora é: quem vai governar a Síria? Um movimento fundamentalista islâmico ou alguém que, de alguma forma, vai tentar se acomodar?
não puderam salvar, talvez, né? Não quiserem, nem puderam, né? Inclusive, eu acompanhei umas intrigas, um general da Guarda Revolucionária iraniana acusando a Rússia, dizendo eles traíram, sabe? Começou um jogo de culpa entre o Irã e a Rússia, né? Sobre o morto, né? O regime do Assad. E é interessante, eu queria trazer o ponto que eu estou realmente aflito esses dias. Nossa conversa é geopolítica, né? Não temos um mapa na nossa frente porque não estamos com imagem. De certa maneira, agora a Turquia faz fronteira com Israel. Uma coisa histórica, né? Já foi, o Império Otomano, estava todo mundo no Império Otomano, né? Síria, Israel, o que é Líbano, né? O resto da África do Norte, o Levante, né? Que a gente chama de Levante, uma parte da Europa, etc. Mas hoje, com essa importância da Turquia na Síria, ela é uma grande vitoriosa dessas mudanças que estão ocorrendo na região, as ligações do novo governo interino, o novo regime, com a Turquia, ela faz fronteira. Então, estou acompanhando Israel, inclusive saiu um relatório agora de uma comissão no parlamento, antevendo que o grande conflito agora, geopolítico, vai ser entre Israel e a Turquia, dividindo os espólios, como depois do final... Sabe, como a França, a Grã-Bretanha dividiram o Oriente Médio, ao final da Primeira Guerra Mundial, ao final do Império Otomano, agora é a mesma coisa. Claro, tem a Arábia Saudita, outro importante player, o Irã ainda é um player importante, mas esse contexto dessa rivalidade por hegemonia no Oriente Médio, ou seja, no lugar do eixo da resistência comandado pelo Irã, um eixo xiita, agora Israel vai enfrentar um eixo sunita comandado pela Turquia. Eu queria saber a tua opinião sobre esse novo contexto neo-otomano no Oriente Médio. Tem uma nova curiosidade também aí no que você está dizendo, Caio. O fato de você não ter mencionado o Egito, o maior país do mundo árabe, um país sunita muito importante, mas que está lá relegado a um segundo plano, preocupado principalmente com as suas questões internas, sofreu um impacto muito grande durante a Primavera Árabe, com a ascensão da Irmandade Muçulmana, que é talvez o elemento que liga todos esses países sunitas. A Arábia Saudita e Egito se preocupam com a Irmandade Muçulmana, enquanto que a Turquia vê a Irmandade Muçulmana como um aliado que funciona, de certa forma, como o seu braço junto a esses grupos fundamentalistas islâmicos que tomaram agora o poder na Síria. Mas para Israel... E o Hamas sem ligado dúvida... à Turquia. E o pequeno grande Catar, né? O pequeno grande Catar também é um país pequeno, mas com muito dinheiro, muita influência cultural, né? Com Al Jazeera, esse tipo de coisa. Não, achou interessante o que você falou. Eu estava ouvindo um podcast ontem, e aí o sujeito comentou o seguinte, na visão do Ben Gurion, lá atrás, né? Ele diz o seguinte, Israel tem um círculo de inimigos em torno, que são os países que fazem fronteira, que era o Egito, Síria, né, Jordânia e tal. É difícil fazer a paz com esses países, né? Mas então é mais fácil, o que ele sempre fez, o Ben Gurion, no começo do Estado de Israel, ter boas relações com as duas civilizações, persa e turca, otomana, né? Que era importante. E, curiosamente, inverteu, né? Hoje os perigos para Israel, eventualmente ter oportunidades, são Irã e Turquia, enquanto há um processo de normalização de relações com aquela esfera mais próxima dos países que fazem fronteira e a Arábia Saudita, né? Então, como inverteu a história das ameaças de oportunidades para Israel desde a independência? Sem dúvida nenhuma, esse conceito do Ben Gurion era justamente das relações com a periferia, como os inimigos de Israel eram os países árabes, era o mundo árabe no entorno de Israel, os aliados potenciais eram justamente a Turquia, o Irã e também a Etiópia naquele momento, que são populações que não são árabes, são populações etnicamente diferenciadas dos árabes. E temos aí que aproveitar então o gancho para mencionar os curdos na Síria,
que são talvez o elemento que vai vincular Israel à Turquia nesse contexto, porque os turcos consideram os curdos como uma ameaça existencial. Se houver um aumento da independência curda nesse território sírio que agora praticamente não tem governo, isso pode levar a uma percepção por parte dos curdos na própria Turquia de que eles também têm direito a uma maior independência, que eles eventualmente podem se juntar aos curdos da Síria, do Iraque, do Irã e postular uma criação de um Kurdistão independente. Isso, para os turcos, é visto como uma ameaça existencial. Certamente vai ser um elemento de tensão entre Israel e a Turquia no futuro próximo. Eu tô muito agnóstico do que vai acontecer na Síria. Você sempre é mais pessimista do que eu. Eu estou muito agnóstico sobre essa questão, essa corrida hegemônica entre Israel e Turquia, as tensões, essa questão fundamental que você levantou dos curdos. Já que você falou do sultão Erdogan, lembrando qual vai ser o papel do sultão Trump. Porque houve um momento no primeiro governo Trump que ele quis trair os curdos, fazendo acordos para retirar as tropas americanas que dão sustentação aos curdos que combatem, lembram? O Estado Islâmico, que era grande ameaça, que ocupava território na Síria, parte do Iraque, etc. Os curdos foram fundamentais e são. Então a questão agora, sabe, o Estado Islâmico é inimigo de todo mundo ali. Ninguém gosta do Estado Islâmico, mas eles estão na linha de frente. Então o Erdogan vai tentar esmagar as milícias curdas. E qual vai ser o papel americano? O Trump vai retirar, tem 900 soldados americanos ali na linha de frente, ajudando os curdos em resistência contra... Então, é uma situação cheia de incógnitas. Eu queria dar uma virada agora, Samuel, porque a gente quer ser disciplinado no nosso tempo. Como você falou no começo, é curioso que a manchete agora é o Oriente Médio, e não é Israel, Gaza, o que deflagrou toda essa reação em cadeia, esse efeito dominó que nós estamos vendo agora no Oriente Médio. Mas hoje é manchete. Nós temos um risco de ser atropelado por acontecimentos. Existe uma iminência do acordo entre Israel e Hamas. Inclusive, as delegações estão no mesmo edifício no Catar agora. Não diretamente, obviamente, mas já estão geograficamente no mesmo prédio, nessas conversações que envolvem Egito, o Egito, que é menos importante, Catar. E, curiosamente, que é fascinante, representações do governo Biden e do governo Trump. E, obviamente, que nós temos o efeito Trump agora. Sabe, semana que vem, no nosso próximo episódio, ele já é o presidente americano, mas ele está aí. O efeito Trump foi sentido, a pressão impressionante que ele exerceu sobre o Netanyahu, para que ele dobrou o Netanyahu, pode ser que ele dê para trás, para ter esse acordo, que seria a libertação de 33 reféns, centenas de prisioneiros palestinos, inclusive terroristas, gente condenada à prisão perpétua, e um cessar-fogo parcial. Ali, temporário, desculpa, em Gaza. Eu queria saber o que você está achando. Vem esse acordo, estou te colocando agora no fogo, podemos ser atropelados, sabe? Qual vai ser a importância disso, o futuro o pós-7 de outubro? O que você acha? Olha, Caio, realmente a nossa bola de cristal está um pouco nebulosa. Nós já vimos essa história sendo contada ao longo do último quase um ano e meio. Já houve um acordo, o acordo desmoronou e agora as expectativas são todas de alguma coisa realmente avançar, principalmente pelo fato de o Hamas estar extremamente deteriorado. Então há uma pressão muito grande da população palestina na faixa de Gaza para algum tipo de avanço que permita que eles voltem a alguma normalidade. Então, os israelenses, como você falou muito bem, sofreram a pressão do Trump e provavelmente isso levou a aceitar que uma parte da população palestina volte para o norte da faixa de Gaza. Vai haver uma modificação no controle daquele eixo chamado de corredor Netzarim, que separa o sul do norte da faixa de Gaza, onde os israelenses querem manter o controle, mas provavelmente vão retirar uma parte das tropas. O Egito está envolvido nas negociações em relação ao corredor Filadélfia, na fronteira entre Gaza e o Egito, que também vai exigir uma flexibilização da posição israelense. E como esse
cessar-fogo vai ser feito em etapas, ou essa negociação vai avançar em etapas, nós temos que esperar para ver quais etapas vão ser concluídas. Então, se fala de alguns poucos reféns num primeiro momento, outros tantos no momento seguinte, e ao longo de várias semanas, supostamente 33 reféns vivos seriam entregues de volta para Israel. E lembrando também que estamos falando de cessar-fogo e das possibilidades de cessar-fogo desmoronar, nós temos que olhar para o que está acontecendo no Líbano, onde no dia 26 vai vencer o período do cessar-fogo e, por enquanto, não há nenhuma definição em relação ao qual vai ser o futuro. O Hezbollah continua atuando ao sul do Rio Litani, as tropas israelenses continuam lá lutando contra o Hezbollah, temos agora um novo governo no Líbano que talvez consiga implementar a ação do exército libanês naquela região, que é a chave para que esse cessar-fogo continue vigente. Então, temos muitas incógnitas e eu acho que seria desonesto da nossa parte com o pessoal que está nos assistindo tentar prever alguma coisa que tem tantas variáveis que podem influenciar os acontecimentos. Mas só lembrando que você falou da pressão da população de Gaza por um acordo, algum tipo meramente humanitária, não é amor por Israel, obviamente que não, é uma questão, é a fadiga da guerra. Sabe? Guerras terminam por cansaço, porque você não tem como continuar lutando. Chega esse momento, claro, o Hamas tem essa coisa niilista, suicida, mas a população cansa, não é? Sabe? A população está cansada. Mas também Israel, a pressão da sociedade civil israelense é muito grande por esse cessar-fogo, as pesquisas mostram isso, a classe política em geral está afim desse acordo, inclusive a oposição deixou muito claro isso para o Netanyahu sobre isso. O polo de resistência, os suspeitos habituais são os de sempre. A extrema direita de Israel, que é louca, mas ao mesmo tempo ela não quer derrubar o governo, porque ela vai ser relegada à insignificância. Se cai o governo, acaba. Porque o Netanyahu, que é o mágico, como ele é conhecido em Israel, ele é capaz de tirar vários coelhos da cartola depois. Ele monta uma outra coalizão, como ele já fez no passado. Ele pode sair bem dessa história. Todo mundo achava que ele estava acabado depois de 7 de outubro, eu não sei. Mas, obviamente, como você falou, não tem bola de cristal, mas as estrelas confluem para um acordo. E para o Netanyahu tem uma situação muito cômoda. Ele falou, olha, o Trump quer o acordo, eu preciso ser legal com o Trump. Ele joga a peteca para o Trump. Ele não vai dizer que eu fui obrigado pelo Trump. Mas eu sou amigo do Trump, eu sou aliado do Trump, e para os grandes interesses estratégicos, interessa para o Trump. E de fato interessa. Sabe, Gaza para o Trump é apenas um empecilho. Na grande visão do Trump, é duro falar, para mim, usar a frase grande visão e Trump, parece que não rima, mas tem. Ele, na cabeça dele, como já estava do Biden, dos americanos, esse objetivo é a normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita, que passa por um processo de fim de guerra em Gaza, no Líbano, sabe? Enfraquecimento do Irã. Então, existe esse novo rearranjo que vai acontecer. Você tem toda a razão, sabe? Tem sempre obstáculos para dar para trás, sabe? O demônio está ali nos detalhes, o diabo está nos detalhes, como se diz em inglês, sabe? Qual prisioneiro não está? Israel diz que não solta de nenhum jeito o Barghouti, que é entre aspas, o Mandela palestino, que está preso por terrorismo, sabe? Que seria o grande líder palestino capaz de emergir, sabe? Capaz de unir, inclusive, para o horror de Israel, tanto Fatah como Hamas, no negócio. Mas eu acho que a gente caminha para isso. Talvez não seja hoje. O Wall Street Journal, na manchete de hoje, está dizendo que é hoje, terça-feira. Que dia que é hoje mesmo? Que você falou? 14 de janeiro, que saia. Mas não sei. Você tem toda a razão, né? Não tenho bola de cristal, mas eu acho que vai sair. Eu acho que vai sair. Com esse negócio de refém, tem o gancho agora, que eu queria jogar o outro assunto que a gente queria conversar, de dois personagens importantíssimos, tanto para todo mundo, mas para os judeus e para Israel, que nos deixaram, né? O Jimmy Carter e o Jean-Marie Le Pen. Eu vou jogar a bola para você falar do Carter, que é essa ironia, né? O final do governo Carter é uma situação muito parecida com o final do governo Biden em questão de reféns. No caso do Carter, você vai falar dos reféns que estavam mantidos pelo Irã,
na Embaixada Americana em Teherã, no começo da Revolução Xiita, né? E na transição para o governo Reagan, e agora o Biden para o Trump. Fala do Carter. Eu vou ser indisciplinado e tocar em um Ah, outro... sabia! tocar em um outro assunto para manter a expectativa da entrada do Trump no poder. Nós não podemos deixar de falar do Irã e da possível consequência de um novo governo Trump e das relações com o Irã. Vamos lembrar que quando o Trump estava no governo, os acordos de Abraão, que foram talvez o maior feito do governo Trump no Oriente Médio, levaram a uma pressão muito grande sobre Israel para evitar que Israel avançasse com alguma anexação na Cisjordânia. Isso foi a moeda de troca em relação aos acordos de Abraão. O Trump está muito incomodado, segundo as fofocas que a gente ouve, com o fato de o Obama ter recebido um prêmio Nobel e o instrumento que ele eventualmente tem para conseguir chegar lá na sua segunda presidência, que também permite que ele seja muito mais flexível, porque ele não pode ser eleito mais uma vez, passa por eventualmente um acordo com o Irã. Vamos lembrar que as críticas ao acordo nuclear com o Irã estavam baseadas em 3 elementos. Primeiro, a capacidade de fazer o controle das instalações nucleares. Segundo, o fato de o Irã continuar avançando com um programa balístico que só fazia sentido se houvesse armas nucleares. E terceiro, a capacidade do Irã de atuar através dos seus proxies na região, desestabilizando a região. A guerra entre Israel e os seus inimigos facilitou muito o trabalho do Trump para eventualmente conseguir algum novo acordo com o Irã. Se ele aumentar significativamente as pressões com as sanções, ele pode conseguir que o Irã aceite um controle maior das instalações nucleares no próprio Irã. O programa balístico iraniano foi extremamente degradado pelos ataques israelenses e os proxies iranianos na região praticamente desapareceram. Os Houthis ainda estão lá atuando, impedindo os israelenses de dormirem durante a noite, um dia sim, um dia não, mas basicamente tudo aquilo que o Trump poderia demandar do Irã para fazer um novo acordo que eventualmente levasse a condições também para que a Arábia Saudita se aproximasse de Israel, estão basicamente dados nesse momento. Então, vamos ver o que acontece nesse contexto geopolítico tão importante do começo do governo Trump. E agora, para responder a tua pergunta, você roubou o meu gancho. Eu ia fazer o gancho entre a saída do Biden e a morte do Carter, justamente falando dessa situação de reféns, lembrando que no momento em que o governo Carter terminou, os iranianos se recusaram a libertar os reféns antes do início do governo Reagan. E agora o relógio está correndo para eventualmente acontecer o contrário, eventualmente haver um acordo e o começo da libertação dos reféns antes do início do governo Trump. E nós temos aqui uma situação bastante paralela em termos de quais são as lideranças. O Reagan e o Trump podem ser colocados basicamente no mesmo lado do espectro político, enquanto que o Carter e o Biden também estão lá à esquerda do centro ou no centro-esquerda. Então, essas semelhanças apontam para uma possível convergência de eventos onde os reféns poderiam ser libertados para não dar ao Trump um prêmio da mesma forma como o regime iraniano não quis dar o prêmio para o presidente Carter. E falando agora do Carter, o Carter certamente foi fundamental para o que aconteceu no Oriente Médio naquela época, com críticas e elogios. Ele foi responsável pelo acordo de paz com o Egito, com muita pressão sobre Israel, muitas ofertas de benesses
para os egípcios e depois foi muito criticado pela postura que ele teve em relação aos palestinos ao longo de todo o seu período após a presidência. E sobre o Le Pen, eu deixo você falar, senão eu vou terminar o programa aqui falando só eu. É verdade. Esgotou o tempo regulamentar, estamos já nos... eu concordo em linhas gerais com o que você falou, mas o Nobel da Paz do Carter foi merecido. Do Obama não, do Carter eu acho que... Pela obra, pelo conjunto da obra. Não só pela questão, o conjunto da obra. Aquela famosa história, foi o melhor ex-presidente da história americana. Não tudo de... Bem, Jean-Marie Le Pen é fácil. Não tem nada a favor, não tem nada a favor do Jean-Marie Le Pen, não tem ambiguidade, sabe? Na lápide está escrito, na minha lápide, fascista, antissemita, racista. Né? A proeza, a filha Marine Le Pen, fez o que pôde para dar uma limpada nessa mancha horrorosa do pai, né? Um francês Vichy, né? Da escola Vichy, colaboracionista com o nazista, que disse que o Holocausto era um detalhe da história, né? Um sujeito horroroso. Ela deu uma limpada na imagem, o efeito está aí. Tá? Ela desponta como presidente da França, ela sanitizou a imagem e a extrema-direita, com origens fascistas, está normalizada na Europa, depois do Jean-Marie Le Pen. Giorgia Meloni, na Itália, um partido fundado por herdeiros do Mussolini, e o que me deixa aterrorizado, nós estamos vendo a formação de governo na Áustria, um partido fundado por um general da SS. Foi convocado para formar o governo, a extrema-direita, e a direita vai ser coadjuvante nesse governo. Então, após Le Pen, essa coisa horrorosa na Europa, que é a extrema-direita normalizada em vários países, inclusive formando governos. Não é antissemita como era? Não sei. Mas, sabe, mas não vamos... Difícil, né? E judeus hoje, na França, inclusive, diante do antissemitismo de esquerda e da truculência de minorias de origem árabe na França, judeus que votam na Marine Le Pen. Né? Como a história andou rapidamente. Vamos lá, nós temos que dar os prêmios. Não vamos esquecer que na Alemanha, o país... Claro, tem eleição em fevereiro. Tem, com a extrema-direita também se posicionando de forma muito contundente. Com o endosso do co-presidente não eleito dos Estados Unidos, Musk. O co-presidente não eleito está apoiando a extrema-direita na Alemanha, a alternativa para a Alemanha. Nós vamos falar disso, nós vamos ter muito tempo para falar disso. Bem, premiação. Você sempre quer dar o prêmio negativo, mas eu falei, hoje é minha vez de dar o negativo e você vai ter que inventar um prêmio positivo. Você vai ter que sorrir e dar um prêmio bacana. Quem inventou o mau retiro e o bom retiro. Eu ia dar uma história complicada de professores de história, mas eu mudei. Tem um gancho novo agora, uma pesquisa que acabou de sair da Liga de Antidifamação, um negócio horroroso. 46% da população do planeta, não é do planeta, tem sentimentos antissemitas. E quase metade da população pouco sabe ou não sabe do Holocausto. Ou seja, eu não quero insultar metade da humanidade, eu quero educar essa metade da humanidade, mas eu dou um mau retiro para pessoas que têm sentimentos antissemitas. E na pesquisa, elas representam, na amostragem, mais de 2 bilhões de pessoas. Então, um negócio, para mim, aterrorizante. Prêmio Mau Retiro dado. Teu prêmio Bom Retiro? O prêmio Bom Retiro, apesar de não estar ligado ao nosso tema do Oriente Médio, eu quero dar para o filme Ainda Estou Aqui. Eu tenho ouvido e visto muita crítica feita no contexto daquilo que você está dizendo no teu prêmio Mau Retiro, sobre o fato de o filme não abordar a questão da direita ou da esquerda, não está sendo criticada também no filme, e ele está sendo utilizado como um tipo de propaganda. Eu quero dar o prêmio para o filme, porque o filme mostra com muita sutileza e com muito carinho o sofrimento de uma família que passou por uma situação terrível durante praticamente todo aquele período. Eu tenho amigos no mundo inteiro que viveram esse tipo de situação. O filme traz empatia e
eu realmente não consigo entender como ele pode ser criticado da forma como vem sendo criticado por elementos que estão alinhados com esses que receberam o teu prêmio Mau Retiro. Endosso tudo que você falou, sem polêmicas. Bom retiro, bom retiro, bom retiro para nós. Bem, sobrevivemos ao primeiro episódio, mais ou menos no tempo regulamentar, né? Não tomamos nenhuma bronca aí lá. Ainda não. Do Deep State, né? O Dinho. Ainda não, né? Então, obrigado, Samuel, obrigado aos nossos queridos ouvintes. E voltamos na semana que vem com o presidente Trump e sempre novidades, mau retiro e bom retiro no Oriente Médio. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Valeu. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição, Victor Livy. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.